esperar só um pouquinho. No Facebook a gente está entrando agora. Está vendo que tem um delay, então a gente vai esperando esses segundinhos, porque está em 10 segundos lá, então dá para a gente aguardar para começar a falar. A gente vai esperando também as pessoas entrarem. Então vamos lá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Norma. Boa noite, pessoas. Vamos entrando, vamos se achegando aí, né? É isso aí. A gente hoje com mais um bate-papo gostoso, mais aqui uma parceria entre os centros de Volta Redonda, entre parceiros estudiosos, amigos acima de tudo, né? Nós espíritas, a gente está aqui se reunindo, né, nesse ponto de distanciamento social através das redes sociais, para poder continuar levando a todo mundo aí essa palavra de Jesus, né, o Evangelho, os ensinamentos espíritas, e hoje não poderia ser diferente. Então, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui na live com o tema que é o dever e a virtude. Um bate-papo aqui entre eu, Adriana Azevedo, e Norma Sueli. Muito obrigada, Norma, por aceitar, né, fazer esse bate-papo, estar conosco aqui nessa noite de segunda-feira. Boa noite. Boa noite a todos. O prazer é meu estar com a turma toda do André Luiz, com você, Adriana. É um prazer, né? A gente vai tentar trazer e bater e conversar sobre dois assuntos muito importantes e extensos até, que a doutrina nos traz para esclarecer, né, qual a nossa conduta. Então, isso é muito importante. Eu quero muito agradecer a oportunidade e espero alcançar o coração de vocês com a minha fala. Com certeza vai aí aquecer nosso coração. Já tem gente chegando, já tem gente falando boa noite aqui. A Renata está dizendo aqui boa noite, amigos. Boa noite a todos. Então a gente já vem aí com alguns comentários, já temos pessoas aí conosco assistindo. Fica à vontade, eu vou te passar a palavra agora, Norma, para entrar no assunto, para trazer esse trecho, né, do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 17, certo? Isso. E tem 7 e 8. 6, 7, 8? 6 e 7. Então tá ótimo. Então vamos lá, né? Nós vamos falar um de cada vez, mas no final nós vamos ver o quanto eles estão interligados. Essas duas considerações, essas duas reflexões, elas estão nas instruções dos Espíritos. Então a gente vai falar primeiro do dever, que apesar de ser uma palavra tão pequenininha, tem um peso enorme na nossa vida, né? É uma palavra que faz a gente refletir sobre a transformação, sobre a nossa transformação, a nossa realidade frente ao mundo e até o quanto nós somos cobrados desses deveres. Mas se a gente está na busca dessa transformação, de buscar o reino dos céus, como diz Jesus, nós temos que tomar consciência desses deveres, da responsabilidade que cada um tem com esses deveres, porque são com eles que nós vamos conquistar a nossa felicidade. A gente, às vezes, tem mania de responsabilizar os outros pelas nossas frustrações, pelas nossas insatisfações, pela nossa infelicidade. E à medida que a gente vai se instruindo, a gente vê que essas frustrações, que essa infelicidade está dentro da gente mesmo. Nós precisamos nos conhecer, né, para a gente se transformar. Então, tem uma fala do Khalil Gibran, que ele disse assim: e disse o divino, ame o seu inimigo. E eu o obedeci, e amei
a mim mesmo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o grande inimigo da nossa paz, da nossa felicidade, habita em nós mesmos. E aí a gente verifica que a gente precisa se aprimorar, sublimar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é nisso que o Lázaro, o espírito que faz essa reflexão na instrução dos espíritos, em Paris, no ano de 1863, ele nos adverte. Ele diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com Deus. O dever é a lei da vida. A gente o encontra tanto nos mínimos detalhes como nos altos mais elevados. Ele continua falando. Eu quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles impostos pelas profissões. Que a gente sabe, né, Adriana, que os nossos deveres, a gente tem deveres desde pequenininha. Aí a gente, como os nossos pais nos davam obrigações, a gente ficava bravo, que tinha que fazer um monte de coisa, né? Por que eles faziam isso? Eles já começam aí, a gente como pais, a gente já começa através de dar o exercício do dever para as crianças, a começar o burilamento dessas capacidades, não só intelectuais, mas como morais também. Né? Então, quando ele fala os deveres como profissão, ele quer dizer os deveres frente à sociedade, frente ao mundo. E esses deveres começam em casa, né? A gente tem dever em casa, depois na escola, depois com os amigos, e assim vai aumentando o nosso leque de deveres. Né? Norma, eu fiquei pensando aqui que inconscientemente a gente sabe, né? Lá no fundo do nosso inconsciente, a gente sabe desses deveres, né? Talvez já daquele combinado antes de encarnar, né? A gente já vem com essa ideia de quais são os nossos reais deveres, que não tem nada a ver, como você diz, como o Lázaro diz, nada a ver com a questão profissional, mas com a questão moral, com a missão que a gente tem que cumprir. E aí os pais vêm, na verdade, para nos disciplinarmos, né? Nos ajudar dessa maneira, certo? Começa em casa. E a gente tem esse germezinho do bem. A gente sabe, né? A gente não nasce cru. Apesar dos deveres serem desenvolvidos com o passar do tempo, a gente precisa deles. Você já imaginou um mundo sem leis? Sem dever a cumprir, que bagunça que ia ser? Cada um ia fazer o que quer, na hora que quer, como quer. Por isso que existem as leis. As leis, elas são necessárias para organizar a nossa vida, né? E elas são cobradas. Elas são cobradas pelos pais, depois pela escola, depois pelo trabalho. E cada vez que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais ciente dessas leis do mundo. E se a gente não cumpre essas leis, a cobrança vem. Inicialmente pelos castigos do pai, né? Não deixa sair, hoje em dia não deixa usar celular, nem entrar na internet. Tem os castigos da escola, que na minha época, às vezes a gente ficava copiando o hino nacional, quando a gente fazia alguma bagunça. Tinha que copiar o hino nacional 3 vezes, só depois podia ir para casa. Mas era uma forma de castigo, uma forma de reflexão. E conforme a gravidade desse descumprimento, entra até a justiça terrena. Né? Você concorda? Então, o que... Concordo plenamente. E vou além, acho que as decepções que a gente tem, né, no percorrer aí ao longo da vida, muitas vêm porque a gente opta em não cumprir esses deveres e ir com relação ao nosso capricho, né? Ir atrás dos nossos desejos. Se eu não me engano, você deve falar um pouquinho aí, porque nesse capítulo aí também tem um pouquinho disso, né? Que a gente tem o nosso livre-arbítrio. E a gente, às vezes, muito, né, decide ir atrás de outras coisas. Foi do dever que ele diz que é o dever terreno, né? O dever que é do nosso dia a dia. Mas aí a gente vai voltar lá para o Lázaro falou. Eu não estou falando desses deveres, eu estou falando do dever moral.
O dever moral fica a cargo do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de nos ligarmos a Deus e respeitar as leis divinas. Mas aí o que é moral? Então, na questão do livro dos Espíritos 629, Kardec pergunta o que é moral. E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de diferenciar o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem dos outros, porque então ele vai cumprir a lei de Deus. Então, essa moral já está dentro de nós, porque a gente consegue distinguir o bem do mal. A gente sabe quando uma coisa está errada. Então, a moral é uma regra de bem proceder. A moral é um conjunto de regras, de costumes, de formas de pensar no grupo social que vai definir quem a gente é numa sociedade e o que nós devemos fazer. Então, essa moral está ligada à conduta do bem viver, às escolhas que a gente faz. E para as leis morais tem cobrança, Adriana? Quem é que nos cobra? Quem é que nos julga, Adriana, quando a gente não segue a lei moral? A nossa consciência. Exatamente. 621, Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. É pela consciência, pela análise de nós mesmos, feita por nós mesmos, é que nós encontramos orientação para o cumprimento dos nossos deveres. Então, isso é muito sério, né? Como é que a gente vai analisar se a gente está indo certo, se a gente está indo errado? Como é que a nossa consciência vai proceder? Seguindo aquela famosa máxima, né? Conhece a ti mesmo. Né? Mas tem uma receitinha muito mais fabulosa no Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, Características do Homem de Bem, que Santo Agostinho nos fala. Então, eu vou pedir licença para eu ler uns trechinhos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, todas as noites, é uma dica que ele nos dá, a receitinha que ele nos dá, bota a cabeça no travesseiro e vê o que você fez de bom e de ruim. E ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que, se a gente fizer, a gente vai ficar assim, pelo menos eu vou, né? Ele pergunta assim: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Então, assim, Deus está chamando, já está na hora de eu ir. Eu vou temer quando chegar lá em cima olhar para alguém? Eu amo essa dica de Santo Agostinho e eu faço e venho com as minhas filhas meio que utilizando esse processo. Ah, mas por que eu tenho que rezar? Por isso, porque você tem que se investigar à noite, perceber o quanto que você tem que agradecer, perceber aonde você pode melhorar. Isso é muito importante, a gente não só ter isso para a gente, mas a gente dividir com aqueles que nos cercam, né? Quando, principalmente na maternidade, na paternidade, quando a gente resolve, né, ser pai e mãe de um filho, a responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. E a gente tem que estar o tempo inteiro assim, né? Mas ele fala, Santo Agostinho é o máximo, ele fala assim, mas aquele orgulhoso, como é que ele vai olhar e falar assim, não, fiz sim, eu tratei bem sim, né? Como é que ele vai olhar para isso? E aí ele dá outra dica, ele fala assim, bom, você pensa direitinho, se alguém fizer o que você fez para o outro, fizer para você, você vai gostar?
Então, se você não gostar, é porque não está legal. Então, não tem desculpa para Santo Agostinho. A gente consegue analisar a gente mesmo. E ele fala mais ainda. Não enrola você, não. Faz pergunta clara e precisa, porque a resposta vai ser objetiva. Então, quando a gente se conhece, a gente descobre a chave para o nosso progresso individual, intelectual, né? Moral, intelectual e espiritual. É um processo difícil? Com certeza. É legal que essa regra de conduta, se eu não me engano, não vou lembrar o certo o livro, que eu tenho com a grupo, e a gente tem um amigo, um companheiro que é o Guilherme, que é uma biblioteca ambulante. Mas, se eu não me engano, eu acho que foi Emmanuel no livro Caminho da Luz, que fala dessa regra de conduta que tem em diferentes nações há muito tempo, né? Em diferentes povos, que era de não fazer ao próximo o que você não gostaria de fazer, que fizessem a ti mesmo, modificando um pouco, às vezes, essa frase, mas em basicamente todos os povos isso daí era uma regra de conduta, né? E assim, hoje a gente começa pensando numa coisa muito simples, mas à medida que a gente vai se conhecendo, por que aquele outro me deixou com tanta raiva? Por que ele me incomoda tanto? Então, à medida que a gente vai se analisando as nossas reações, porque às vezes a gente é muito reativo em alguma coisa, sem pensar, é aquele impulso. E às vezes, pelo impulso, você magoa, você maltrata, você é injusto, né? Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai aprimorando e entrando mais para dentro da gente mesmo. E aí a gente consegue trabalhar esse dever, essa necessidade de cumprir de uma maneira mais eficaz, mais sincera, mais profunda, o dever às leis divinas, o dever moral. E olha que interessante, eu estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares, esse jovem menino que fala muito bem. E ele contou uma história que me impressionou muito e ele fez uma comparação muito interessante. Que ele disse que o Cristo veio e disse que o Pai deverá ser adorado em espírito e em verdade. E naquele tempo, acreditava-se que a conexão com Deus era num templo. Tinha que ter um templo, um lugar. Porque aí eles faziam a conexão com Deus e eles acreditavam também que Deus os via e os ouvia. Só se eles estivessem no templo, no lugar físico. E aí, Jesus, quando fala que o Pai deve ser adorado em espírito e verdade, ele vem renovar esse conceito. Ele vem mostrar que o que torna sagrado uma ação não é o lugar, e sim o sentimento. E como é que ele falou isso? Na verdade, é honrar através da sua conduta Exatamente, diária, cumprindo o seu dever, né? E o templo, né, que está dentro de nós, ele vai se transformando pela minha fé, pela minha fidelidade em agir dentro das leis divinas. Então, para Jesus, não existe essa coisa de o templo e os outros lugares. Ele veio trazer isso. Então, nesse sentido, ele vem renovar o dever que a gente tem com Deus. Né? E aí a gente começa a perguntar como é que estão as nossas atitudes frente ao meu irmão. Essa pergunta tem que ser o nosso norte. Né? A gente tem que ser o nosso juiz, o juiz dos nossos atos. E o dever, como diz, eu acho que é Leon Denis, isso mesmo, depois da morte. Ele fala, o dever não é idêntico para todos, ele varia de acordo com a nossa condição e saber. E quanto mais nos elevamos, mais a gente adquire grandeza, majestade, extensão de pensamento, a gente vai se burilando, né? Ainda nessa... Quer falar alguma coisa? Eu ia falar, só que eu me recordei aqui
de Jesus, né, falando com Pedro, que Pedro não queria que ele lavasse os pés, e Jesus fala da nossa, né, dos discípulos, de como os discípulos tinham que servir muito mais do que ser servido, né, que Jesus também veio aqui para servir. Exatamente. E a gente dificilmente se coloca nessa situação de servir ao outro, né, de ser humilhado. A gente vê como uma grande humilhação esse ato de servir, né? A gente gosta muito de sempre dar a última palavra, né? A gente não consegue calar. Então, olha quanta coisa a gente precisa começar a ver das nossas atitudes, né? Analisar, ver e tentar melhorar. Voltando a essa palestra do Arthur, ele conta que os estudiosos começaram a fazer um estudo sobre os tabernáculos na época de Moisés. E eles começaram a estudar a forma do tabernáculo, e olhando de cima, eles viram que a construção tinha uma forma humana. Olha que interessante. E aí ele faz uma correlação de 1 Coríntios, que Jesus fala, vós sois o templo. Então o templo tem um formato humano. E mais, esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Olha que coisa mais interessante e profunda. A primeira, o lugar mais externo, chamado Átrio dos Gentios, era um pátio onde havia iniciantes em busca de Deus. Os vendilhões do templo, por exemplo, é ali que eles ficavam. Para passar para a segunda parte, tinha um véu. E a pessoa, através do conhecimento, do entendimento a Deus, ela conseguia desvendar esse véu. Olha que interessante. É o que acontece com a gente quando a gente começa a desvendar os assuntos. O Espiritismo veio nos tirar o véu da ignorância. Não é verdade? Então, eles conseguiam passar para a segunda parte, o segundo lugar, que era chamado lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, que tinham maior conhecimento com Deus, comprometimento com Deus e com as suas leis. Então, ele mostra o maior aprofundamento. Ele vai entrando nesse tabernáculo, nessa forma humana, ficando num lugar mais profundo. Mas para passar para a terceira e última parte, tinha um outro véu. E só passava para esse lugar chamado maior profundo, que era um lugar chamado Santo dos Santos, só podia entrar uma vez por ano uma pessoa só. Quem era? O sumo sacerdote. E ali, nesse lugar, ficavam guardadas as tábuas da lei recebidas por Moisés. Era o estado mais profundo, de maior conhecimento. Então, entrar nesses estágios, ele faz uma correlação, que é o aprofundamento do nosso saber e da nossa consciência. Olha que bonito! Onde estão escritas as leis divinas e a nossa relação com Deus. Não é muito interessante? E os véus da ignorância vão caindo de acordo com o conhecimento que eu adquiro, principalmente com o conhecimento de mim mesmo. Que coisa não é? E aí, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, o que ele diz a Jesus? Que Jesus é o sumo sacerdote. Está lá no último estágio, dentro da nossa concepção. Ele rompeu todos os véus e se harmonizou com Deus. Isso é muito lindo, não é não? E a gente chega lá. É muito lindo, e o importante é isso, é a gente pensar que a gente chega lá e se interessar em atravessar esses véus. Exatamente. E aí, o Lázaro tem... Não me canso de falar que alguns espíritas tendem a falar, mas é Jesus, é Chico, está muito distante, não vou nem tentar. Ah, não vou fazer, porque está muito longe. A gente tem que se interessar em observar, em todo dia pegar Santo Agostinho, pegar todos esses ensinamentos e ir estudando, se interessando nessa reforma. Algumas pessoas acham que o melhor é a gente isolar dos semelhantes. Mentira, isso não é. A relação com os amigos, a relação
honesta, pura, vai também trazendo essas boas influências e o autoconhecimento. O que a gente tem que evitar são as conversas frívolas, os assuntos ociosos, a maledicência, dizer sempre a verdade, né? Buscar o estudo e um certo recolhimento para a gente se refazer, para que no final de cada dia a gente fale assim, hoje eu fiz uma obra útil, hoje eu alcancei alguma vantagem, hoje eu trabalhei para algum irmão, então hoje eu cumpri o meu dever. Né? Então, isso é o cerne, mais ou menos, do que a gente tem para dizer sobre o dever. Alguma dúvida? Posso passar para a virtude? Não, pode continuar, fica à vontade. Então, tá bom. Então, quem agora vai nos falar sobre virtude, lá na Instrução dos Espíritos, é François Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863. Ele vem dizer que virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Quais são algumas dessas qualidades do homem virtuoso? Esse homem virtuoso é possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente com todos, ele deposita fé em Deus, em sua bondade, justiça, sabedoria. Esse homem tem fé no futuro, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Ele não alimenta ódio, rancor, nem desejo de vingança. Isso seria o inicinho das qualidades de um homem com virtudes. Eu sou virtuoso, mas eu gosto de falar para as pessoas o que eu faço. Para dar exemplo, sabe? Sabe, Adriana? Então, eu falo tudo que eu faço, de caridade, mas é para dar exemplo para alguém me seguir. Isso é certo, não é? Não, isso não é certo. Mas como assim que não é certo? Eu não estou fazendo a caridade? Sim, eu sou caridoso. Mas isso não é uma virtude? É, caridade é uma virtude. Mas se eu saio dizendo para todo mundo que eu ajudei essa ou aquela instituição, que eu levei aquele pedinte para almoçar, que eu gastei X comprando itens básicos para um asilo, que eu fiz isso, fiz aquilo, eu não sou virtuoso, eu tenho a virtude, mas eu não tenho a virtuosidade. Tem uma diferença aí. Ser virtuoso é possuir as virtudes, mas não divulgá-las. É ter uma qualidade primordial, difícil, que é a modéstia. Porque quando eu não sou modesto, eu projeto, eu coloco em evidência qual vício? Orgulho. E aí vai por terra toda a minha virtuosidade. Então, ser virtuoso não é se preocupar em se projetar, em se destacar. Ser virtuoso é aquele que faz o contrário, ele foge da admiração das multidões. Ser virtuoso é fazer o bem sem desinteresse. Então, a ação virtuosa tem que ser desinteressada. Quando a gente... para a gente ainda, né? Porque a gente ainda é tão orgulhoso. A gente precisa de holofote, né? A gente tem muita necessidade de aprovação, né? É uma coisa muito complexa no ser humano, né? A gente está desde a infância ali, não sei se é na infância que começa isso, a gente fica nessa necessidade o tempo todo de que nossos pais nos aprovem, né, de ganhar aquela estrelinha dourada na escola. Não acho que é uma busca para você se sair bem muitas vezes, é para que as pessoas notem que você para se projetar. E às vezes nem aquele que está tão projetado tem tanto merecimento como aquele que fica ao lado, né? E aí a virtude, ela está muito ligada à qualidade de caráter. E a gente vai entender isso bem. Quando você quer recomendar alguém, o que você fala? Você começa a exaltar os aspectos excelentes dessa pessoa, o caráter dela, os talentos dela, o temperamento, enfim, as virtudes, não é assim? Então, você vai recomendar alguém, né? Mas
Para a gente conhecer as nossas virtudes, se é que a gente tem, na verdade é um contraponto. Para a gente trabalhar as virtudes, a gente tem que conhecer os nossos vícios. Qual a dificuldade de chegar naquela virtude? Ninguém consegue chegar numa virtude sem entender, sem conhecer essa virtude e sem ter o contraponto dela, que é o vício. Então, existem 4 passos interessantes para a gente vivenciar as virtudes. Primeiro passo é estudar a virtude que a gente quer conquistar. A gente tem que entender essa virtude, os pré-requisitos para alcançar, quem é o vício que contrapõe a ela, como esse vício está mais arraigado, estudar, ler sobre ela e tentar buscar um mecanismo de entendê-la nesse primeiro momento. O segundo passo é aplicar. A gente vai estabelecer o primeiro confronto entre aquilo que a virtude é e o que eu sou. Aí eu vejo quanto é distante adquirir essa virtude ou então aprimorar essa virtude. Mas eu já estudei sobre ela, eu já vi quem é o vício que me impede de chegar e eu já comecei a aplicar em mim a tentativa de diminuir o distanciamento dela através do meu dia a dia. O terceiro passo é avaliar. O que eu sinto com relação a essa virtude? E quando eu comecei a vivenciar, a tirar aquele vício que fazia uma barreira para eu alcançar aquela virtude, como eu me senti? Foi difícil? Me deu prazer essa tentativa? Ele despertou em mim o quê? O que está me impedindo de vivenciar essa virtude no meu dia a dia? E o quarto passo é redirecionar. Bom, eu entendi, eu fiz um diagnóstico de mim mesmo, eu vi as minhas dificuldades. Beleza. E a cada dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar minha postura, eu vou mudar o meu olhar, eu vou tentar fazer diferente nas minhas vivências. E aí eu vou insistir nessa conquista. Sabe o que isso quer dizer, Adriana? Que a gente tem que começar ontem, que a gente tem muito para entender, e falta muita coisa para a gente vivenciar as virtudes. Mas aí... A gente não conseguiu passar nem do primeiro passo ainda. Pois é, mas nada é impossível, né? Nada é impossível. Eu gosto de falar até quando... no livro dos espíritos, eles vão colocar lá os níveis, né? De se é o espírito bom, se é o espírito... E, às vezes, eu considero que, pelo menos, não, eu não cheguei nem até esse, ainda não estou nos espíritos virtuosos ou com sabedoria, ainda estou muito aqui para... Aí eu falo, não é bem isso. Eu, pelo menos, já tenho aquela qualidadezinha ali, nem que seja um pouquinho, eu tento ser um pouco mais otimista, sabe? Todos nós temos, né? Todos nós temos. O simples fato da gente saber separar o bem e o mal, você agiu errado, você agiu de uma maneira com a pessoa, e você volta para casa falando, puxa vida, eu fui tão grosseira, isso já é um ganho, isso já é um reconhecimento. Você vai tentar fazer diferente da próxima vez. Então, a virtude também é a capacidade da gente pensar, da gente sentir, da gente agir voltado para o bem, arrependendo das nossas coisas, né? Ser mais verdadeiro, mais justo. Assim a gente vai se vitimizar, né? Porque a tendência também do orgulhoso, né? Para a gente não assumir a culpa, a gente se vitimiza. Exatamente. Mas já que tem muitas virtudes, eu que sou esperta, eu quero saber qual que é a melhor delas, a mais meritória, que aí eu já vou logo para essa, não vou ficar perdendo tempo com as outras, não. E aí, quem fez essa pergunta foi Kardec, na pergunta 893 aos Espíritos. No livro dos Espíritos, ele diz, qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí os Espíritos dizem assim, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, toda vez
que a gente fica brigando com aquele lado ruim da gente, já estamos conquistando uma virtude. A sublimidade da virtude, eles continuam a responder. Porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, todas as virtudes têm seu mérito. A gente tem esse germe de todas as virtudes dentro de nós. A gente está precisando tirar o véu, conquistar e se apoderar de cada uma delas. E nessa resposta, os espíritos falam a palavra resistência, que na verdade é um esforço. Que esforço é esse? É o esforço da gente trazer coisas boas, porque a gente traz de outras vidas as coisas boas e ruins, né? Então a gente tem que dar destaque às tendências boas. E muitas vezes essas más tendências que a gente traz ficam exaltadas em nós. Por isso que a gente tem um esforço muito grande para erradicá-las de dentro de nós. Isso é muito difícil. Isso é trabalhoso. Então, eu posso dizer que a virtude é o quê? Construída. Ela exige esforço, ela exige ação, ela exige trabalho. Lutar contra os maus pendores, que sempre estão ligados aos nossos interesses pessoais. Quando eu penso em mim, orgulho e egoísmo, eu perco caridade e humildade. No Evangelho segundo... No Evangelho não, perdão. No livro Caminho, Verdade e Vida, né, com Emmanuel, ele vai falar, né, que a gente tem o hábito de atribuir as tentações a Deus, né? Tipo, Deus coloca as tentações na nossa vida. E aí ele responde, né, que, na verdade, se eu não me engano, eu não vou lembrar da força, agora tá vendo? Guilherme pode colocar aí se ele estiver assistindo. Que a maioria das vezes a gente é arrastado pela nossa própria, eu acho que é Tiago, se eu não me engano, que a gente é arrastado, na maioria das vezes, pela nossa própria concupiscência, né? Uhum. Quer dizer o quê? A gente tem, é o que você estava falando agora, a gente tem uma dificuldade imensa de resistir às nossas próprias tentações. É igual o alcoólatra, é um dia de cada vez. A gente sabe que a gente tem dificuldade para certas coisas. E aí a gente vai e se coloca, muitas vezes, numa situação onde fica praticamente, vamos dizer, humanamente... Exatamente. Possível resistir a essa tentação. Exatamente. Então, cabe a nossa disciplina, essa, né, a trabalhar mesmo, a fazer essa reforma íntima e lutar contra os arrastamentos, certo? E assim, quando eu me esforço no caminho para obter essa virtude, meu ponto de vista vai mudando sobre as atitudes das pessoas, sobre a minha também. Eu vou pensar mais no bem comum e não no meu interesse, aí eu vou me desprendendo desses meus interesses pessoais, né? E esse trabalho pode ser feito como? Esse trabalho é um trabalho interno. É uma batalha íntima. Ela, igual você falou, ela é gradativa. E ela é de autoconhecimento. Olha o autoconhecimento aí de novo. Então, eu preciso me conhecer. Só há virtude sem desinteresse. Então, quando ele fala ali na resposta do pensamento oculto, ele fala a sublimidade da virtude, porém, está no interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. O que é esse pensamento oculto? É aquilo que a gente não deve fazer as coisas esperando alguma coisa em troca. Eu vou começar a ir ao asilo, eu vou começar a andar com o pessoal do centro para levar isso, levar aquilo, que aí quando eu desencarnar, eu vou lá para o nosso lar. Aí eu vou ser reconhecido, eu vou ficar num lugar bom, né? Porque, afinal de contas, eu estou me desprendendo, eu já dei cesta básica esse mês. Se você pensar assim, não adianta. Esse pensamento oculto ele vai ser descoberto. Esse pensamento oculto
é um interesse. Então, a gente não pode ter interesse quando a gente pratica alguma coisa, porque aí a gente não conquista a nossa virtude. Nosso interesse tem que ser estar capacitado para enxergar as oportunidades que nos surgem, né? Exatamente. E aí o Espírito que nos traz essa lição, ele diz que a gente tem que afastar do nosso coração tudo que seja... Olha como é fácil. Tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tira o encanto das mais belas qualidades. Fácil, né, Adriana? Moleza, não é? Nossa, acho que já estou quase lá. É. Eu já vou atravessar, indo para o nosso lar, quase indo para planos superiores. Não é, menina? Quando a gente pensa nesses espíritos do escol, né, que fizeram tanta coisa sem pensar no crescimento próprio, né? O Chico, o Bezerra de Menezes, e uma série deles, né? A Dona Ivone do Amaral Pereira, junto ao trabalho com suicidas. A gente vê o quanto essas pessoas abriram mão de uma série de coisas que para a gente hoje é tão difícil, mas que essa pandemia está trazendo também muita reflexão, né? Quantos pares de sapato você precisa para ficar em casa? Não é? Não é? Quanta roupa que a gente tem e não está usando, porque em casa a gente usa uma ou duas, e muitas das vezes você vai sair, como tem que lavar, você já escolhe um tipo de roupa só, sai sempre com aquela. E aí você começa a ver que tudo que acontece na vida da gente tem uma mensagem. A gente precisa abrir os olhos de ver, como diz, né? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para a gente analisar que tudo vem como uma lição, para a gente repensar, para a gente ver que a gente está aqui em busca de um aprimoramento que depende só da gente, só do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para eu poder entender o que é o dever, o que é a virtude. E toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. São as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Né? Então, humildade e caridade, que ele não cessa de recomendar, né? Foi o que ele mais deu exemplo. Né? Jesus exemplificou o tempo inteiro a humildade e a caridade. E o orgulho... Ele veio para servir. Ele veio para servir. A gente tem que lembrar disso. Isso não é vergonha, não é humilhação. Até porque eu fico pensando, quando a gente entender que servir no mundo, a gente também está servindo a gente mesmo, porque é aí que vai surgir, né? Nosso avanço vai ser realmente uma coisa significativa, mais palpável, talvez. Vai ser quando a gente entender isso, que foi o que Jesus fez, né? No final, ele até o último minuto estava ali afirmando que ele não veio por ele, né? Ele veio para servir ao pedido de Deus e para servir também a humanidade. Exatamente. E aí a gente vê o quanto é difícil a gente servir o outro, né? Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o outro. E é isso que a gente tem que começar a combater. Né? E aí o Espírito termina a lição dizendo que é pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. E é pela humildade que um dia elas haverão de se redimir. Olha que frase profunda, né? E aí as pessoas falam, mas Jesus falou em virtude o tempo inteiro. Ele não só falou da caridade, da humildade. Quando ele recebe o sermão da montanha, e se você for analisar cada item do sermão da montanha, você vai ver que em cada item há uma virtude que a gente precisa desenvolver. Então, por exemplo, vou pegar aqui, eu estou com o sermão da montanha aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Qual a virtude que ele está pedindo para a gente trabalhar? O perdão.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual a virtude que ele estava nos propondo? O altruísmo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansietude. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade. Então, e assim vai, né? Então, Jesus nos dá a chave do progresso da gente. E a reflexão de hoje, para a gente fechar, esses dois itens, eles têm muita coisa em comum, algumas coisas em comum. Para a gente entender tanto o dever como a virtude, a gente tem que ter estudo, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que praticar a caridade na melhor acepção da palavra. A gente tem que ter a humildade para reconhecer os nossos próprios defeitos. E fazendo isso, a gente vai eliminar o grande mal dessa terra, que é o orgulho e o egoísmo. E aí eu convido vocês a se aprofundarem mais. Eu não sei nem se está na hora, já está na hora, não está? Não, a gente ainda tem alguns minutinhos, pode seguir. A gente tem mais aí uns 7 Então, a gente, eu convido vocês a lerem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeita. E o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral. Porque aí a gente vai entender melhor e se aprofundar muito mais sobre o tema de hoje. Porque ele é muito vasto, né? E ele faz com que a gente comece a refletir sobre a nossa responsabilidade nesse planeta, porque nós somos só uma engrenagem. Se um dente dessa engrenagem fica enferrujado, fica difícil de seguir, a gente não consegue levar o planeta adiante, a evolução desse planeta. Então, cabe a nós começarmos hoje a analisar os nossos pensamentos, seguir Santo Agostinho, deita lá na cama e fala: o que eu fiz hoje de bom para o outro? O que eu fiz de ruim para o outro? Conta-se, né, que ele pegava à noite, Santo Agostinho pegava à noite, quando ele analisava, ele pegava pedrinhas e punha em 2 baldes. Um balde era para as coisas boas e o outro era para as coisas ruins. E aí, no final, ele olhava e ele ainda ficava bravo porque as coisas ruins, as pedrinhas estavam em maior quantidade. A gente não vai pôr pedrinha, mas a gente vai pôr a nossa cabeça para pensar. Porque também não é ficar isolado do mundo. Eu estou aqui em casa, eu estou trabalhando, eu estou no home office, eu não estou com ninguém. Eu faço atendimento, eu sou fonoaudióloga, eu faço atendimento online, eu estou fazendo agora. E até nisso você tem que pensar na dificuldade do outro, num momento em que as pessoas, muitas das vezes, não sabem mexer com a internet, e aí você tem que ter paciência, você tem que falar mais alto, você tem que repetir uma frase 3, 4, 5 vezes. Então, tem dia que, quando termina, a minha vontade, e eu acredito, eu vou confessar que às vezes eu até faço, falar: como foi cansativo, graças a Deus que acabou. E aí eu me pego falando: nossa, eu podia ter sido mais paciente? Talvez. Então, o tempo inteiro a gente tem oportunidade de exercer essa possibilidade de virtude e a certeza do dever cumprido, né? Então, o tempo inteiro a gente tem oportunidades de autoanálise e de não fazer de novo o que a gente fez em determinado momento. Ser mais paciente. Um sorriso, às vezes, é um ato de caridade. Um bom dia para uma pessoa é um ato de caridade. A prece é o melhor, é um dos mais eficazes remédios do coração, tanto o nosso que faz como aquele que recebe. Vou orar para você
é uma frase que dá uma paz para o outro muito grande. Eu ouvi de uma pessoa, Norma, o dia que você falou que ia fazer uma prece para minha mãe, eu chorei. Olha que coisa, né? Então, assim, a gente, às vezes, está no caminho certo, mas a gente ainda pode se aprimorar. Falei muito? Falei muito? Falou pouco, falou muito bem, podia falar mais. E eu estava aqui refletindo sobre isso tudo que você estava falando, pensando nisso, essa responsabilidade que a gente transfere sempre para o outro, né? Dos nossos deveres. Exatamente. A gente está num momento de crise, né? A gente vive num país que não é exatamente o país mais exemplar politicamente, né? Na questão de organização mesmo, de direitos sociais, etc. Sim. E a gente tem o hábito de transferir a responsabilidade para o outro. Óbvio que o outro tem responsabilidade também, mas o que a gente pode fazer? Quais são os nossos deveres para que a gente possa fazer o mecanismo funcionar, né? Como você está falando, para essa engrenagem funcionar. Exatamente. Quantas vezes a gente vai olhar para a nossa própria corrupção, das pequenas corrupções que a gente comete, né? É dever nosso ser correto. O do outro é dever do outro. Obviamente, quando a gente vive em sociedade, a gente quer que exista uma responsabilidade governamental, exista, né, uma responsabilidade de quem está ali na organização da cidade, do país, mas eu acho que enquanto a gente não olhar, fizer essa reforma íntima, essa autoanálise, que é muito bacana a gente ter uma doutrina que fala sobre isso, que nos proporciona essa reflexão, enquanto a gente não fizer isso, não começar a modificar a gente mesmo, observar os nossos deveres, fica complicado, né? A gente atrasa ainda mais, porque a gente entra no território só da reclamação, né? De olhar a trave no olho do outro. Isso, né? Mas a gente gosta de fazer isso, né? A gente é mais fácil, né? É mais fácil. Será que é mais fácil? Eu fiquei pensando isso também. Enquanto você estava falando aí de Santo Agostinho, eu fiquei pensando que eu não faria com pedra nos dois. Eu colocaria uma pena ou uma espuma no lugar do que eu fiz de bom e uma pedra no lugar do que eu fiz de ruim. E depois ia tentar carregar isso, para ver o que é mais fácil de carregar. Uma boa ideia. Acho que ele não pensou nisso. O que fica mais fácil de carregar ao longo da vida? Porque são coisas que a gente carrega ao longo da nossa vida, porque a nossa consciência fala. Exatamente. Aliás, a gente carrega desde outras vidas. Exatamente. E eu acho que foi perfeito esse tema, a sua abordagem. Acho que trouxe, eu vou terminar essa live refletindo muito. Eu espero que quem conseguiu acompanhar agora também faça isso. E depois, quem vai assistir depois, porque essa live fica, a gente tem muitas pessoas que não conseguem na hora, mas que depois vêm, a gente acompanha a visualização. E o retorno tem sido bem bacana. Que bom. Mas, na verdade, sabe, Adriana, quando a gente fala para a gente, sabe? Quando vem o tema, e eu gosto muito que as pessoas me dêem um tema, porque nada é por acaso, né? Então, quando vem o tema, eu falo, é para mim. Porque, primeiro, é a gente, né? A gente fala e se ouve primeiro. Aquele tema que a gente às vezes se incomoda com ele. E, né, fala, não era o tema que eu queria. Às vezes eu vou facilitar estudo e isso me acontece. Era um outro tema que eu queria. Esse não é o tema que eu realmente precisava. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, escolhe o tema. Eu falo, não, me dá o tema, porque eu sei que vem direitinho. É uma maneira da gente estudar, refletir e tentar aplicar, né, o que a gente está falando, porque você disse uma coisa que é importante, mas a gente passa a fazer em determinadas situações,
A gente assume uma postura que vem a ser um exemplo. E nós espíritas, nós somos muito cobrados com a nossa postura. Olha, ela é oradora, ela fala, e olha lá o que ela está fazendo. Então, é uma maneira também da gente se policiar para algumas situações e começar a nos educar também, sabe? Então, todo tema é muito bem-vindo. Falar sobre esses e fazer uma relação com os ensinamentos de Jesus, com o próprio Jesus, é um prazer, porque falar de Jesus é de uma emoção muito grande, né? Porque é o único ser que a gente imagina superior. Uma vez eu fiz uma fala, eu fiz uma palestra, onde, num determinado momento, eu disse que haviam vários Cristos, e que Jesus era para a gente o mais puro dos seres que a gente entendia, mas que tinha outros mais do que ele. Isso gerou, no lugar que eu falei, sabe, um tumulto, e aí uma pessoa levantou e falou: mas tem espírito mais perfeito que Jesus? A nossa escala não é de evolução? Não é? Só que a gente não consegue entender isso. Ainda é muito. Eu recomendo ver O Despertar, a continuação do documentário Data Limite, que fala de como a gente ainda não entende o universo, a quantidade de galáxias, de sol, né, de sóis que a gente tem, e que é isso. Eu acho que a gente entender que, como espírita, a nossa responsabilidade vai, cada vez que a gente pega uma função, vai ficando um pouco maior, e a gente se imagine como pequenos satélites, luas, que refletem essa luz de Jesus, né, que é o nosso sol aqui para a gente. Exatamente. É importante, mas Jesus definitivamente não está preocupado com a posição hierárquica. Não, claro que não. Né? Então, eu entendo o seu comentário. Né? A gente não está pensando nem que a gente não consegue nem alcançar. A gente não consegue alcançar uma postura de Chico, né? A gente não consegue, a gente fala, gente, quantas pessoas falam Chico é um santo? Então, é isso. Eu acho que a gente pode até perceber essas distâncias, mas a gente tem que continuar querendo. Exatamente. Alcançar. E aí a doutrina vem nos mostrar que não é impossível. Entendeu? Depende de nós. Seja no parzinho de sapato único. Eu já estou igual ao Chico aqui. Só tenho um par de sapato. Que seja nisso, entende? Exatamente. Nas coisas pequenas. Até esse baldinho das coisas boas ficar lotado e nos trazer essa coisas boas. Mistura, né? De coisas boas. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço. E o último minuto, te agradeço esse bate-papo, esse momento, e gostaria que você voltasse, se a gente pudesse ter a oportunidade. Boas ordens. É só me dar um tema. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que a gente está nesse caminho, graças à doutrina, que é tão esclarecedora, que é um verdadeiro guia moral e educacional, né, nas diversas questões que acontecem na nossa vida. Agradecer os nossos amigos espirituais e mentores, que nos incluem a cada dia. A gente precisa mais abrir esse canal para poder entender e ouvir o que eles vêm nos incluindo, porque com a ajuda do plano espiritual, com a nossa persistência nos ensinamentos de Jesus, com a base que é a doutrina, com certeza a gente vai subir alguns degrauzinhos na nossa evolução. Eu quero muito agradecer a oportunidade e desejo muita paz a todos. Gratidão, que Jesus acompanhe sempre a gente, né? Que a gente esteja acompanhando, na verdade, Jesus em todos os momentos. Agradeço também a todos que estiveram aí ou que ainda vão assistir, falando que toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem live ou então a palestra gravada aqui na página do Centro André Luiz. Nós temos também os estudos que estão acontecendo virtualmente, acontecendo via Jitsi ou Skype. Vocês podem contactar o centro, comunicar dentro
das mensagens, entrar em contato conosco para que a gente faça esse horário. E eu tenho certeza que também tem outros centros, Estudantes da Verdade, Caminho da Luz e tantos outros que estão aí, mesmo com esse distanciamento social, com um trabalho de alguma maneira para poder ajudar. Então é isso, obrigada, Norma. Obrigada a você. Obrigada a todos. Obrigada a todos.